Bom, iniciando então aqui a palestra sobre o livro Cadarços Brancos, né? E antes da gente entrar a fundo na questão de movimentos políticos ou qualquer outra coisa, o propósito também desse bate-papo é a gente trazer um pouco dos conceitos, né? Principalmente ideologias políticas, né? Espiritualistas, enfim, dos anos 20 e 30, como eles se apresentam no cenário atual, porque muitas dessas vertentes, falando dos skinheads ou punks políticos, né, porque também existem os apolíticos, elas tentam reviver, de certa forma, e adaptar para o contexto atual essas correntes políticas. Então, um breve histórico rápido, né? Então, como Maquiavel mesmo gosta muito de falar, a política é a arte de persuadir, né? É o poder em si, né? A gente vem lá da Grécia, da cidade de Polis, né? Então, realmente é o poder de um homem em relação ao outro. E esse poder pode ser através da palavra, através da força bruta e qualquer outro meio para que se alcance o poder, né? E o Maquiavel gostava muito de defender isso, né? Aquele livro do príncipe, né? O monarca, o príncipe tinha mesmo que ser violento. Então, vale tudo para se alcançar o poder. E, de certa forma, isso inspirou muito, tanto as revoluções da esquerda quanto da direita, ideólogos, militantes, enfim, todos eles em comum admiram muito o Maquiavel. Ao longo da história, devido ao fato da Europa, principalmente que surge muito na Europa, né, esses movimentos, estar imersa assim, em movimentos industriais, de industrialização, como ocorreu na Alemanha, como ocorreu posteriormente na Ásia, no Japão e em outros cantos do mundo, grandes massas, né, do proletariado que se encontravam em situações degradantes, de miséria, começaram a se rebelar depois que eles começaram a ter o acesso a ideologias emergentes do século XIX, né, como o anarquismo, como o próprio marxismo, né, inspirados também, claro, não vale lembrar, na queda da Bastilha, da Revolução Francesa, que marca a nossa era contemporânea mesmo. Então, do momento que o povo tem aquela esperança de que pode se alcançar o poder através das armas, através da liberdade ou de uma democracia, enfim, não importa, em situações de crise, muitas pessoas, né, que quando faltam o pão, acabam tentando chegar ao poder, seja de uma maneira, da maneira que for. E eu gosto muito, assim, vamos dar um grande salto na história agora, eu gosto muito do século XX, né, porque no século XX, o que acontece? Tinha aquela chamada geração perdida, que era o pós-Primeira Guerra Mundial. Então, as pessoas que sobreviveram às trincheiras, né, que voltavam sem mutilados, desempregados, enfim, acabou produzindo uma juventude muito descontente com aquela situação. E essa juventude desenvolveu muito a arte. Então, você vai encontrar o Hemingway, o Franz Kafka, você vai encontrar... na própria pintura, o Picasso começa a se acender nessa época. E essa geração perdida, ela inspirou muito intelectuais brasileiros, como Vinícius de Moraes, logo depois o Mário de Andrade um pouquinho depois, mas querendo ou não, fruto, né, filho dessa geração, que já chega se aproximando aos 30. Plínio Salgado, quando lança o Manifesto Pau-Brasil, né, o verde-amarelismo, né, que foi ele, querendo ou não, o criador do integralismo, que inspira muito, a gente já chega lá para falar até da correntes ideológicas dos skinheads brasileiros, né, e essa geração perdida do século XX vai pegar esses conceitos do Bakunin, né, anarquista, marxistas, enfim, e vai reformular, adaptar à época em que eles se encontravam, porque o Marx, né, sempre falou, né, que a revolução ia acontecer em um país industrializado. Acontece que, por ironia do destino ou não, foi ocorrer na Rússia, né? E por que foi ocorrer na Rússia, que era um país agrário? Era um país extremamente semi-feudal, embora já estivesse no século XX. Porque ele esqueceu de levar em consideração um pequeno fator. Não necessariamente a briga na luta de classes, a autoridade vai se impor sobre a população, sobre as massas. A gente pode ter um exemplo atual. Você crê que é livre
você tem aquele discurso de liberdade, você se sente um membro integrante da democracia, enfim, de uma série de coisas, embora esteja sendo explorado. Então, foi ocorrer na Rússia, que era um país mais brutal, onde o regime czarista era muito mais forte. E eu só dei uma menção ao Marx em relação a isso, porque eu quero falar do Gramsci, que foi o Gramsci que inspirou os grandes movimentos do século 30, da década de 30, principalmente na Guerra Civil Espanhola. O Gramsci foi um marxista, né, a vida inteira, que depois reformulou as ideias do Marx na cadeia. Ele foi preso na época do Mussolini e lá na cadeia ele estudou a fundo, né, toda essa questão social, relação entre classes, e ele chegou nesse conceito de que não necessariamente o povo de qualquer país industrializado vai se rebelar contra a burguesia, vamos dizer assim. E isso deu origem à esquerda mais moderada, a esquerda liberal, até que a gente tem como exemplo o PT aqui, que segue uma corrente ideológica dessa. Então, na Guerra Civil Espanhola, já vou fazer um outro salto, estou mastigando, voando aqui, saltando pela história. Na Guerra Civil Espanhola, que foi para mim, eu considero a Guerra Civil Espanhola como o salto, o momento da história mais apaixonante que se teve, né? Não porque meu avô participou, né? Porque eu tenho um certo carinho pela Guerra Civil Espanhola. Mas na Guerra Civil Espanhola, pela primeira vez, você encontra ideologias que estavam no armário, vamos dizer assim, que não colocavam a cara a tapa, não tinham oportunidade nem de se manifestar e de brigar, lutando entre si. Então você vai ter o anarquismo em prática, na Catalunha eles aboliram o dinheiro, você vai ter o comunismo na frente republicana, você vai ter diversas correntes ideológicas e você vai ter os falangistas, os fascistas que admiravam o nacionalsocialismo do Hitler, o Mussolini, enfim. Então a Guerra Civil Espanhola é muito interessante porque quase todas essas tribos que eu vivi, né, esses movimentos que eu vivi, se inspiram muito na Revolução Espanhola. Então, até as próprias canções, os próprios livros que foram escritos, escritores também ideólogos da época da Guerra Civil Espanhola são muito cultuados. Então, eu acho muito interessante isso. Então, são conhecidos como movimentos políticos espiritualistas, que foi muito forte nessa época e que eles começaram a se resgatar a partir dos anos 60. Agora, eu vou entrar no tema do livro em si. A partir dos anos 60, o que acontece? Devido a um pós-guerra também, da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, enfim, os combates que se teve em alguns cantos isolados do globo, a situação econômica está muito agravante, também pela crise do petróleo, que foi se agravar nos anos 70, enfim. A juventude estava um pouco desamparada, eles precisavam se incluir na sociedade de alguma certa forma, porque eles ainda tinham não eram nem os baby boomers, né? Na realidade esses seriam os baby boomers, aquelas crianças que nasceram após a Segunda Guerra Mundial. Era a geração anterior até dos baby boomers, muito arcaica, muito atrasada, em um mundo que já começava a se tornar dinâmico, em um mundo onde já começava a apresentar os primeiros sinais de globalização como a gente se encontra hoje. Então essa juventude, ela excluída, claro, vindo grande parte de classe baixa, né, da classe operária, acaba se manifestando, se fundindo com imigrantes, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra foi um país muito decisivo para isso, onde a juventude jamaicana se junta com a juventude britânica e eles começam a ter as primeiras manifestações skinhead, né? Eles raspavam a cabeça, escultuavam música ska, rocksteady, iam aos jogos de futebol, começavam a ter aquelas brigas, né, de torcida, né, até os hooligans que tem hoje também vem desse movimento, enfim. E como nada se permanece da maneira que passado o tempo, esse movimento foi se alterando, né? Aí quando começa a chegar as correntes ideológicas dentro do movimento skinhead, ele tem uma quebra. Então, uma parcela do movimento começa a brigar com a outra por divergências de ideia, e essas divergências de ideias também se dão na questão racial, na questão religiosa, étnica, enfim. Por quê? Porque algumas ideias são consideradas assim ideias de exclusão, né? Como o próprio nacionalsocialismo do Hitler, como, enfim, o comunismo, que acaba sendo uma ideia de exclusão também, porque eles promovem a luta de classes, então acaba tendo aquele sentimento de ódio do oprimido, né, em relação ao favorecido, enfim. E aí começa a ter essas brigas. No Brasil, vamos chegar no Brasil,
No Brasil acaba chegando com os carecas do subúrbio nos anos 80, né? E eles eram uma dissidência de grupos punks do ABC, da Zona Leste. Logo depois veio os carecas do ABC também. E onde eles eram parcialmente politizados e eles tinham um descontentamento também, claro, foi na transição da ditadura, né, onde com a emergente democracia, a recém-democracia, que estava ainda dando seus primeiros passos, engatinhando, né, a gente tem uma democracia muito curta, e com todos aqueles problemas de corrupção que o Brasil sempre teve, da diferença social em abundância, enfim. Então eles acabaram tendo um discurso muito nacionalista, uma postura bem radical frente a qualquer ideologia que eles não consideravam tupiniquim, né, uma ideologia nacionalista. O que acaba sendo até meio contraditório, porque o próprio movimento skinhead em si veio de fora, da Inglaterra. Mas aqui ele vai ter o nome careca, porque careca é uma brasileiramento, vamos dizer, uma brasilidade, desculpa, que eles dão ao movimento, né, colocando o nome careca. E nos 90 já começam a ter infinitos segmentos, né? Aí começa a ter o nacionalsocialismo, começa a ter o comunismo, os skinheads comunistas, os hash, que acabou ficando mais forte aqui no Brasil por volta dos anos 2000, enfim. E aí se encontra hoje essa salada mista de ideologias que acaba brigando entre si e um querendo atribuir o termo para ele, porque a originalidade do termo, por mais que sejam com aqueles skinheads tradicionais, ela se perde, né? Porque através da mídia ou outros canais, o skinhead é muito relacionado à ideia política, e não é verdade. Mas os políticos brigam também. O verdadeiro skinhead é comunista. Não, o verdadeiro skinhead é nazista. E acaba tendo essa briga em si, né? Se alguém de vocês aí quer abrir para alguma pergunta, por favor, né? Fiquem à vontade. Então é o seguinte, eu fiquei meio em dúvida pelo título. Movimentos político-espiritualistas no cenário atual. Porque assim, essa palavra espiritualistas não é muito usada com política. Então, entendi. Isso me gerou curiosidade, para saber por que foi usada essa palavra. Né? Nunca é colocado dessa forma. Com certeza. Como você chama? Antônio, muito prazer. O seguinte, a palavra espiritualista não necessariamente ela tem que ser encarada nesse conceito como algo religioso, alguma doutrina espiritual relacionada ao sobrenatural. Política espiritualista por quê? Porque muitas das ideias, né, tirando as ideias materiais, né, o marxismo até o comunismo, enfim, é muito materialista. Mas as ideias cartesianas, né, do Renato Cartésios, né, o René Descartes, ele lança um conceito filosófico de que do abstrato, né, até faz uma oposição à razão. Então, esses ideais românticos, né, exacerbados assim do ser, nacionalistas, enfim, nacionalsocialistas, que são os nazistas, toda essa paixão, a mítica, né, da origem, o continente odal, Europa, tal. Então, mesmo aqui, nós somos nacionalistas, o Brasil e blá blá blá. Tudo isso daí acaba se tornando até um dogma religioso, não fica necessariamente restrito à política. Claro que muitas das ideias, principalmente as ideias conservadoras, até tiro de lado os nazistas nisso, mas os nacionalistas, referente a isso, integralistas, eles unem a política com a religião, então eles são católicos assim, acirrados, eles acham que eles estão numa cruzada contra a antipátria, eles são a pátria contra a antipátria, então os comunistas, os anarquistas são os inimigos da pátria, então acaba tendo todo esse aglomerado de conceitos que acaba unindo, de certa forma, o sobrenatural com as ideias políticas, mas, num geral, a ideia política, você pega a teoria,